pessoal, que bacana. A gente está aqui, como eu falei, diretamente do Memorial da América Latina, onde tem muita gente visitando um evento que, pra gente, que é do canal do ônibus, é um dos eventos mais agradáveis de participar e poder respirar um pouquinho da história do ônibus. Eu acabei de ganhar uma medalha aqui muito bacana, eu não fui premiado, não ganhei competição nenhuma não, viu? Mas eu ganhei a medalha do primeiro clube do ônibus antigo brasileiro, tá? E aí eu vou explicar quem são esses colegas que estão aqui do meu lado, né? Por ordem eu tenho o Adalberto, o Caio, o Constantino e o Orlando. O Caio, que é ao meu lado, ele é o organizador desse importante evento. O evento é Viver, Ver e Rever, né? Uma exposição de ônibus antigos, também tem caminhões antigos, mas como o nosso foco principal, nosso coração pulsa pelo ônibus, a gente está aqui fazendo matérias muito bacanas sobre veículos em excelente estado de conservação e falando da memória. O Caio é o idealizador desse evento e tem como braço direito um dos diretores do clube, que é o Adalberto. O Adalberto também ele vai falar um pouquinho, ele tem uma história longa, uma história familiar de relação com o ônibus. E eu tenho aqui os colegas patrocinadores desse evento, a emblemática e sempre querida Mercedes-Benz, representada pelo Constantinos e pelo Orlando, que cuidam do marketing da empresa, né? Gerente de marketing, engenheiro de marketing dessa importante marca, que não podia ser diferente. Apoia, né, e é entusiasta também dos ônibus. Além, claro, dos caminhões Mercedes-Benz, que também dispensam maiores apresentações. Gente, muito obrigado por receber o canal do ônibus aqui, viu? Nós é que estamos satisfeitíssimos, contentes com o prestígio de vocês aqui nos apoiando também, não resta dúvida. Pra gente além de ser extremamente agradável, imagina o que é pra gente que mexe com ônibus o dia inteiro, poder vir aqui e encontrar uma variedade, uma diversidade de veículos e veículos tão históricos. Então pra gente, além de ser muito divertido, muito agradável, é obrigação também, a gente faz isso com muito prazer porque tá no nosso DNA falar de ônibus. Como eu imagino que esteja no seu DNA, quanto tempo de ônibus? Desde que eu nasci. Só lamento não ter nascido dentro de um ônibus. Olha, Santa Rita é uma marca muito emblemática, né? Uma das principais garagens, dispensa maiores comentários. Começou na casa da família desse rapaz. Fala um pouquinho, Adalberto, como é que foi isso? Isso, aí a família optou por ter ônibus, né? E na época a gente morava toda a família naqueles terrenos enormes, grandes, e começou a compra do primeiro ônibus, tá? E aguardando no fundo do quintal, e assim foi indo, né? Por vários anos, até acho que comportou uns 20 ônibus mais ou menos no quintal, para você ver que era grande. Depois dos 20, hoje tem um pouquinho mais de 20 já, né? Tem um pouquinho mais, então. Aí foi mudando para outras garagens, atualmente está com uma garagem enorme lá, né? No bairro lá da Vila Cisper, próximo a Ermelino Matarazzo, né, São Paulo. Sabe dizer mais ou menos quantos carros tem a Santa Rita hoje? É por volta de uns 150 ônibus. Olha só, começou com 2, lá na garagem da vilinha, onde ele morava com a família. Tem a vilinha ainda? Tá lá a vila? Inclusive um dos sócios do proprietário mora no mesmo local, a casa dele é lá ainda, no mesmo terreno. É bacana isso, né, da gente lembrar como é que é a memória, né, porque a gente não está aqui à toa, né, nós viemos de antepassados que também vieram de antepassados, isso tem toda uma sequência. Os ônibus também, acho que funciona mais ou menos, embora o ônibus não seja geneticamente transportado, mas empresas como a Mercedes-Benz e como as outras empresas, fabricantes de chassi, carroçadoras, elas vão gradativamente criando, né, os seus veículos e adaptando e modificando. A gente viu um Papa-Fila, a gente viu um ônibus aqui extremamente antigo, a gente tem ônibus internacionais, né? Como é que é para vocês essa pesquisa e essa memória? Inicialmente foi caminhar no escuro, a procura de quem tinha, se tinha, onde tinha. Mas graças a Deus, na época gerenciávamos uma empresa de ônibus, então tínhamos um bom relacionamento. E isso facilitou, desde 2004, implantar, criar. O objetivo do clube é esse, é desenvolver a cultura da preservação da memória dos transportes em ônibus e caminhões. E graças a Deus, muitas empresas de ônibus já traziam no seu íntimo esse cuidado, essa atenção. E o evento, quando começou a acontecer, veio de encontro ao amor, à paixão de muitos empresários, estimulando.
Então hoje empresas que antes não tinham passaram a olhar com outros olhos e a buscarem a restauração de veículos que relembram os seus primórdios também. E eu acho fantástico justamente a preservação da memória. Tem pesquisa, a gente sabe que não é um trabalho fácil, não é que você não estala os dedos e reúne todos esses ônibus que estão aqui. É garimpo mesmo, é ir atrás, é ligar, às vezes é convencer o proprietário que, olha, o evento vai ser bacana, vai ser seguro, não vai danificar, cuidar da logística, né? Porque, olha, tem muito carro aqui, tem muita coisa diferente aqui, não é fácil trazer todos eles para cá. Eu queria ouvir um pouquinho da Mercedes. Como é que a Mercedes percebe essa questão da memória? A Mercedes é líder de mercado, né, nas áreas que atua, tem um share fantástico. Como é que é pensar na memória, pensar na história disso, já que a Mercedes tem uma história tão ligada à história do ônibus? Bom, como você sabe, a Mercedes, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, esse ano é o ano dos 125 anos. Então está enraizado dentro da nossa cultura preservar o passado. Então essa exposição justamente mostra isso. E nós estamos aqui no Brasil já fazem mais de 50 anos, e é o que a gente sempre fala, a cada 10 ônibus que existem no Brasil, 7 são da Mercedes-Benz. E nós fazemos questão de preservar isso, porque isso é o nosso orgulho. Isso nos fez o que nós somos hoje, líder de mercado aqui no Brasil. Tanto que esse ônibus que está aqui atrás de nós é um dos ônibus da própria fábrica. Ele é um ônibus de 1961 e ele é uma parte da nossa história, e nós mantemos ele dentro da Mercedes-Benz, um ônibus de 50 anos. Olha só que bacana. Agora eu quero perguntar um negócio para o Orlando. Esses ônibus, a gente percebe que eles têm todo um acabamento, todo um preparo diferente, né? Um ônibus, acho que em outras épocas, quase feito à mão, onde a mecanização foi gradativamente acontecendo, a tecnologização, se é que a gente pode fazer esse neologismo aqui, foi acontecendo gradativamente. Hoje em dia a gente tem, se for conhecer a linha de produção da Mercedes, vai ver lá uma automação fantástica. Mas eu acho que tem muito da história do que foi feito aqui, muito dos acertos e eventualmente das coisas que precisaram ser corrigidas, que vieram hoje em dia para o ônibus que a gente tem. Dá para fazer essa ligação? Dá para fazer. O ônibus no Brasil ele vem passando por um avanço tecnológico tremendo. Nos anos 50 e 60, quando a Mercedes chegou, essa era a opção que nós tínhamos. Mas ao longo do tempo, o que acontece? As cidades foram se modificando, a necessidade de transporte também. E hoje o que nós fazemos? Nós preparamos o chassi, existem vários encarroçadores que vão acoplar a carroceria, a diversidade é bastante grande, e eles vão oferecer para cada cidade brasileira uma opção. E ao longo do tempo, tudo isso vem sendo melhorado. Parte de motor, caixa, consumo de combustível, emissão de poluentes. A Mercedes trabalha muito forte nessa parte de meio ambiente para reduzir reduzir emissões. Estamos trabalhando com diesel de cana, várias alternativas que possam proporcionar economia, rentabilidade e também beneficiar o meio ambiente. É um crescendo que vem nos últimos 50 anos. A Mercedes no Brasil é centro de desenvolvimento de chassi. Então, todos os chassis que são disponibilizados para o Brasil, América Latina, para exportação, o desenvolvimento é feito conosco aqui. Pois é, a gente, olha, está numa campanha, hoje a gente está falando de ônibus antigos da história da memória, mas não dá para fugir desse assunto, se vocês me permitem. Proconv P7, vamos ter um meio ambiente melhor, vamos ter menores emissões, vamos ter um veículo otimizado para a gente, de fato, poder ter as ruas mais limpas? Com certeza. Como está na própria lei, a partir do 1º de janeiro de 2012, todos os ônibus que forem produzidos para o Brasil vão ser ônibus com Proconv P7. Só para você ter uma ideia, nós temos assim alguns levantamentos, é um pequeno comparativo. Se você comparar o ônibus que vai entrar hoje, que seria o Proconv P7, com o ônibus que nós tínhamos no começo, há uns 20, 30 anos atrás, que a gente considerava como, vamos dizer assim, Proconv P0, que não existia, mas era o Euro 0, vamos chamar assim, regredindo. A cada ônibus novo, ele vai fazer o equivalente em poluição a 37 ônibus Euro 0. Uau. Só para você ter uma ideia. A diminuição de CO e diminuição de material particulado, por exemplo, material particulado vai ser reduzido em 80% o material particulado. Tanto que hoje, por exemplo, uma das coisas que era mais utilizadas, que era justamente a questão de você fazer a medição na rua, você olhar se tem o material particulado, fazer a medição disso daí, hoje já não é mais possível, porque não sai mais nada do escapamento. E também a questão do CO vai ser reduzido em 60%. Em relação a isso ao Euro 3, quer dizer, ao Proconv P5. Porque na realidade nós pulamos uma das fases do Proconv, nós saímos da P5 para a P7.
Então é um avanço para a parte ambiental fenomenal. É muito bacana a gente perceber isso, porque assim, as empresas elas estão se mobilizando, o mercado, claro, está ansioso também para saber de todas essas modificações, mas a gente acredita que o meio ambiente vai ser o grande, e as pessoas, claro, que convivem nas grandes cidades vão ser os grandes beneficiados. Agora, voltando para a nossa história aqui, né? Porque nessa época não tinha ainda os Proconves, não tinha o P0, não tinha o Euro 3, o Euro 5. Qual foi a... Deixa eu só fazer uma parte para a gente, Adalberto. Aproveitando que você estava conversando com o pessoal da Mercedes, e a Santa Rita, né, como sempre foi a preferência por Mercedes-Benz, quer dizer que no acervo dela, ela tem um modelo de cada um que a Mercedes-Benz produziu. Desde o primeiro, que é esse aqui, que é o 321, tem um 352, tem um 362, tem um 355, um 364 e agora há pouco tempo parou um 371 também, que está parado lá, todos guardados lá no acervo. Eles estão juntos, curiosidade minha, eles estão todos no mesmo ambiente? Ah, sim, todos na garagem. Então, olha, a gente já está se convidando do canal do ônibus, tá folgadamente falando, nós já estamos nos convidando para ir fazer uma visita com a liberação de vocês, para ir lá fazer esse registro em loco, porque para a gente isso é simplesmente fantástico e acho que para a Mercedes também é um motivo de muito orgulho ter um cliente que tem esse zelo e tem esse carinho pela marca, né? Muito bacana, podemos ir lá? Oh, sim, tranquilamente. Só agendar, não tem problema. Maravilha, o convite feito aqui. Agora, Caio, conta pra gente, tem alguma curiosidade, tem algum veículo desses daqui que teve uma relação mais próxima contigo, que é um apaixonado, que é um entusiasta da área, ou algum que teve alguma dificuldade de trazer, aquele que você foi garimpar, que demorou mais para chegar, que é de repente a estrela aqui dessa coleção tão bacana? Antes disso, eu acho que só a Santa Rita, por si só, já é uma grande exposição, né? Todo esse acervo é coisa linda. Mas de todos os carros aqui presentes, eu acho que eu vou fazer uma observação para um ausente, da empresa de ônibus Pássaro Marrom. Os ônibus que eles têm no acervo, que é a minha memória mais antiga de ônibus, lá criança, garoto no interior em Taubaté. Então aproveito e deixo essa cobrança para a empresa de ônibus Pássaro Marrom, que participe com a gente, já que eles também cultivam essa preservação, porque eles têm 4 veículos da linha Mercedes-Benz no acervo deles, que participem com a gente. Este é o meu registro mais antigo de ônibus. Olha, tá aqui uma intimada carinhosa, mas é uma intimada. Gente, venham participar com a gente. Vocês fazem parte da história, né? Já tô colocando com a gente aqui, tomando parte do evento. Venham participar. Olha, vocês fazem realmente... O que você está falando, o teu registro mais antigo, né? O que vai buscar lá no fundinho da memória é a Pássaro Marrom. Seria um prazer tê-los na próxima edição também, junto com uma série de outras empresas que se disponibilizaram, né? É um evento que custa para organizar, tá? A gente está aqui gratuitamente, tem o apoio de empresas como a Mercedes-Benz, o grande sponsor desse evento, que realmente, mais uma vez, tem uma visão estratégica do que é o mercado para vendas, mas do que é a história, né? Ninguém está aqui por acaso, a gente conversava isso nos bastidores. Então, empresas que quiserem participar, queria que você deixasse um contato, não só para os entusiastas que quiserem pesquisar e puderem entrar em contato com você, mas para empresas que para a próxima edição quiserem vir acompanhar. Eu agradeço a oportunidade. Participem. Viver, ver e rever a evolução. O mote principal são os ônibus antigos. Mas nós também, junto, mostramos o que existe de mais moderno no mercado, a evolução. Mas toda a informação também pediria, além da divulgação de vocês, essa força, através do nosso site www.primeiroclubedoonibusantigo.com. Vamos de novo. Primeiro é em numeral ou é por extenso? Por extenso. Por extenso. Então vamos lá. Primeiroclubedoonibusantigo.com. É fácil, ó. Tá na tela aqui para você.